E aí, pessoal, Rodrigo Barbalho na área. Pessoal, esse vídeo aqui é a sequência do vídeo anterior onde nós falamos de coordenadas absolutas. Então, nesse vídeo aqui nós vamos abordar o irmão dele, que seria as coordenadas incrementais. Então, só para relembrar o conceito principal de coordenadas absolutas. Eu tenho um ponto fixo, ele é amarrado, ele é ancorado, ele não se mexe. Independente do que aconteça, aquele ponto está lá e ele não sai do lugar. Já a coordenada incremental, ela rege que? Qual que é a regrinha? Todo ponto que eu chego, aquele lugar onde eu cheguei, ele é a minha nova origem. Então eu trouxe aqui um sisteminha parecido com o que eu já mostrei aqui para vocês. Então a gente vai abordar aqui, ó, o mesmo esquema, o mesmo molde, onde a única diferença é que no vídeo anterior, onde eu mostrei esses quadradinhos aqui num programinha, nós falamos que cada tracinho aqui, ó, de um para o outro, valia 5. Só que nesse exemplo aqui, agora, cada tracinho, a distância dele vai valer 10. Então, só isso que muda. Aqui, ó, o ponto A, pessoal, nós vamos considerar como sendo a nossa origem. Então, se ela é origem, o ponto de partida é x0 e z0. Agora, do ponto A para o ponto B, não vai ter novidade. Eu vou ter que ver aqui, ó, quanto que desloca. Então, ó, em x, 10, 20, 30. Então, eu tenho 30 em x. E em z, eu vou ter, olha só, se a minha origem está aqui, eu estou indo para a esquerda. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, eu estou indo para a esquerda, eu vou em 80 negativo. Então, x de 30, z de 80. Como eu estou partindo da minha origem, sem novidade, zero novidade, isso daí a gente já viu no vídeo anterior. Agora, do ponto B para o ponto C, então eu tenho aqui, ó, vamos lá. Só recapitulando que em coordenadas absolutas eu teria aqui, ó, do ponto A, 10, 20, 30, 40, 50. Então eu teria 50 negativo em x, porque eu estou indo para baixo do meu plano cartesiano. Só que, pela regra da coordenada incremental, ela diz que, uma vez que eu cheguei nesse ponto B, ele passa a ser o meu x0 e o meu z0. Então, eu vou ter aqui, ó, em x, eu vou ter 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Como aqui é a minha nova origem e eu estou indo para baixo, então eu tenho 80, pessoal. 80 negativo, certo? Então, esse é o ponto do plano cartesiano em coordenadas incrementais. O plano cartesiano é igual, x e z da mesma forma, só que todo ponto que eu chego, ele zera. Em z, pessoal, sem segredo, como eu não tenho deslocamento aqui, ó, no eixo z, o z permanece no mesmo ponto, então o z é zero. Agora, da letra C para o D, então eu vou ter aqui, ó, eu vou fazer de forma mais dinâmica aqui, ó, para poder não ficar contando os tracinhos aqui, tá, pessoal? Mas qual que é a regra? Eu vou ter aqui, ó, no ponto C, a minha origem. Então eu tenho que contar quantos tracinhos vai dar do ponto C para o ponto D. Primeiro, em x, 1, 2, 3, 4, 5. Então, menos 50 em x. E em z, eu vou ter 120. Tem 12 tracinhos, 120 positivo. A mesma coisa vai valer do D para o E. Então, como não tem deslocamento aqui, ó, em Z, então do D para o E, o Z eu já sei que vai ser zero. Agora, o X, ele vai deslocar aqui, ó, 80 e Z, zero. Do E para o ponto F, então eu vou ter a mesma premissa, zera no ponto E e desloca até o ponto F. E aí a gente tem 80 e menos 60. E aí do ponto F para o ponto G, nós vamos ter menos 80 e z de zero, pois não houve deslocamento no z. Tá, Rodrigo? Ficou um pouco confuso porque eu não consigo visualizar onde eu aplico isso num desenho. Então, ó, eu trouxe aqui o mesmo exercício do vídeo que a gente mostrou de coordenadas absolutas. Assiste aí o último vídeo que eu postei aqui no canal. E aí nós vamos ter, pessoal, vamos lá. Aqui sim nós temos uma peça onde eu posso programar em coordenadas absolutas ou coordenadas incrementais. Quem que define isso? Você. Você que é o programador, você que vai definir se você quer absoluto ou incremental. Então, o que você preferir vai ao seu gosto. Então, ó, vamos lá. Vamos ter ponto A.
O ponto A é a nossa origem. Então, perceba aí, ó, este símbolozinho base aqui, ó. Então, pessoal, este símbolo base, ele vai dizer para a gente que nós estamos no G54, que é o nosso famoso ponto zero peça. Ainda vou chegar nessa questão dos códigos G aí, tá? Mas já vão se habituando aí, tá? Que a gente vai falar dos códigos G nos próximos vídeos. Mas este símbolo aí, nós temos o ponto de origem. Então, o ponto A é o X0 e Z0. Até aí, sem segredo. Agora, do ponto A para o ponto B, quanto que eu desloco em X? Nesse caso, em coordenadas absolutas ou incrementais, seria a mesma coisa. Eu estou saindo do zero e eu vou deslocar x 40 e z 0. Não tem deslocamento no eixo z. Agora, do ponto B para o ponto C, vai ser o seguinte. O ponto B eu zerei. É a minha origem. Então, tem deslocamento em x? Não tem. Então, em coordenada absoluta, eu diria que ele permanece no x de 40. Nesse caso, ele fica no zero, porque não teve deslocamento. Já no eixo z, ele vai deslocar ali, ó, seguindo o nosso desenho, ó, só seguir aqui, ó. Ele vai deslocar, ó, 10 milímetros. Como está indo para a esquerda, 10 negativo. Show! Agora, vamos para o ponto C para o D. E aí, pessoal, já começa a dificultar um pouco, porque eu vou precisar fazer uma continha, né? Então, ó, eu estava no x de 40, e aí agora eu vou para o x de 50. Quanto que eu vou deslocar de 40 para 50 em x? Eu vou deslocar a diferença. Então, 50 menos 40, eu vou deslocar em x 10. Já em z, não tem deslocamento para a esquerda ou direita, então o z permanece no zero. Agora, do ponto D para o E, eu vou permanecer no x 0, porque não tem deslocamento para cima e para baixo, que é no diâmetro, certo? Já no eixo z, eu vou deslocar 10 de novo, menos 10. Se fosse em coordenada absoluta, eu tinha que somar, né? 10 com 10, eu estaria no z de menos 20. Mas incremental, de novo, cheguei naquele ponto, se eu cheguei, ele zera. Então agora, do E para o F, vai a mesma premissa. Para quem pulou o vídeo, não viu coordenadas absolutas, eu já expliquei. Se você tem aqui, ó, um triângulo retângulo, onde o ângulo de inclinação aqui do triângulo é 45 graus, então você vai ter 10 por 10. Então, pessoal, se você tem 10 por 10, significa que você anda 10 em x e 10 em z. Só que lembra que no torno você tem que dobrar o x. Por quê? Porque quando eu estou analisando este carinha aqui, ó, este triângulo, eu estou analisando o triângulo de cima. Só que eu tenho o triângulo aqui de baixo também, né? Porque é uma peça de revolução. O que acontece em cima, acontece embaixo também. Agora, o que acontece no meio, para a esquerda e para a direita, acontece de forma igual. Então, o x eu tenho que dobrar. Então, se você viu aquele vídeo, você vai lembrar. Se eu tenho 10 aqui, aqui eu tenho 20. Então, quanto que eu vou deslocar em x? Nesse caso, eu vou deslocar x de 20. Quanto que eu vou deslocar em z? Eu vou deslocar z de menos 10. Perceba que esse é o único ponto do nosso programa que, se você olhar a coordenada anterior, ó, 0, 0. Aqui eu fui para 40, aqui eu mantive o 0. Aqui eu fiquei no 0, aqui eu fui para o menos 10. Aqui eu fiquei no 10, ou melhor, fui para o 10 e aqui eu fiquei no 0. O 0, pessoal, toda vez que tem 0, significa que você não deslocou aquele eixo. Então, perceba que esse é o único caso aqui que eu desloquei o 20 e eu desloquei 10. Ah, Rodrigo, mas repetiu 10 aqui, ó. Só que lembra que é incremental. Então, ele deslocou 10 a partir do ponto que eu estava. Então, ó, pegando aqui, ó, vou riscar, ó. Eu estava aqui, ele deslocou, ó, 10 em z e 20 em x, né? Porque ele deslocou o x em diâmetro. Beleza. Dando sequência, do ponto F ao ponto G, eu estava num ponto aqui, ó. Vamos lá. Aí eu tenho que fazer a conta, né? Ó. Infelizmente, eu tenho que saber quanto que é a diferença do ponto que eu estou para o ponto que eu vou. Então, ó, se aqui, ó, no ponto E era 50 e eu somo com 20, eu tenho 70. Então, 70 para 90, que é o último diâmetro aqui, ó, é o último diâmetro. Então, 90 para 70 eu tenho 20. Então, em x eu vou andar 20 novamente. Em Z não tem deslocamento, então Z é 0. Agora, do G para o H, x não vai deslocar, então x é 0, e o Z é um Z de menos
20, que é o que está ali no desenho. Galera, tem aluno meu que quando aprende isso fala, Rodrigo, aprendi incremental, para mim incremental é vida. Agora eu só vou trabalhar com coordenada incremental. Pessoal, via de regra, posso dizer que estou chutando, tá? Agora é um valor totalmente da minha cabeça. 90% dos programadores CNC eles programam em coordenadas absolutas. Isso aí, de todos os programadores que eu conversei, que eu já atuei junto, 90% deles programa em absoluto, tá? Pode ser que agora pipoque aqui nos comentários, eu programo incremental. Deixa aí nos comentários, se você já é um programador experiente, está aqui só tentando recapitular algumas coisas, deixa aí se você programa em absoluto ou incremental. E você que viu o vídeo anterior, diz aí o que você prefere. Você preferiu o coordenadas incrementais ou absoluto que a gente viu no nosso último vídeo? E aí, para fechar, pessoal, de novo, o mesmo exercício que eu trouxe na coordenada absoluta, eu vou trazer aqui para a coordenada incremental. Então, olha só, ponto A. O ponto A, pessoal, mesma coisa da coordenada absoluta. Do ponto que eu tenho aqui de origem até o ponto A, não tem deslocamento em x, então x é zero. Já o z, eu vou ter que fazer aquela continha, né? Ó. Se eu acabei de falar para vocês, ó, que ângulo de 45 graus é ele por ele mesmo, então em comprimento isso aqui tem 10. Se daqui para cá tem 20, daqui para cá tem 10, então a peça no total, né, ó, desconsiderando essa merrequinha aqui, ó, a peça do ponto de origem até o ponto A, ela tem 30. Então, olha só, seria um deslocamento de 30. Só que eu estou trazendo aqui para vocês, e aí, perdão, tá? Eu estou colocando aqui nesse exemplo como se eu já tivesse encostado a ferramenta no ponto A. Mas se eu tivesse que programar isso aqui de fato, eu colocaria ali, né? Partindo, se seria a minha primeira coordenada, né? Ela seria x0 e z de 30. Só que aqui é já para vocês terem uma noção de que a ferramenta ela não vai nascer aqui nesse ponto. Ela vai ter que chegar nesse ponto. Ela vai vir de um lugar lá que a gente chama de ponto de origem e vai encostar na peça. Quando ela encosta na peça, eu estou assumindo, por ser coordenada incremental, que aqui é x0 e z0. Essa é a interpretação que eu quis trazer para você. Mas recapitulando, a peça inteira aqui, ó, ela tem 30, beleza? Mas só para não confundir. Então, do ponto A para o ponto B, nós vamos ter que eu estou saindo do zero para ir para o x de 30. Então, x de 30. Até aí, sem segredo. O z não tem deslocamento, então z permanece zero. Z de zero. Agora, letra B para o C. Mesma coisa que eu falei no vídeo no exemplo anterior. Tenho 10 aqui e 10 aqui, então eu já sei que eu tenho que dobrar esse 10 da esquerda, né? Ó, que é o x. Então, eu tenho 10 mais 10, 20. Então, eu vou deslocar em x 20. Em z, eu vou andar quanto? 10. Então, z de menos 10. Legal. Pô, Rodrigo, eu estava no x de 30. Depois eu vim para o x mais 20. 30 mais 20, 50. 50 para 80, por que isso? Porque a gente quer vir do ponto C para o ponto D. Então, 50 para 80, eu vou deslocar a diferença, que no caso é 30 de novo, né? Então, ó, x de 30. E o Z, tem deslocamento do ponto C para o ponto D? Ó? Não tem deslocamento, né? Ó? Então, Z de zero. E aí, da letra D para a letra E, eu vou andar aqui, ó, apenas no eixo Z, eu não ataco o diâmetro, então x é zero e o z é menos 20. Pessoal, é isso. Esse vídeo aqui ficou um pouquinho mais curto, né? Mas estou focando só em coordenadas incrementais. Então, via de regra, pessoal, eu vou programar com vocês aqui para vocês não bagunçarem a cabeça. Via de regra, eu vou trabalhar em absoluto. Mas é importante vocês saberem, vai ter alguns casos que talvez programar incremental vai ficar mais fácil. Então você que manda. Você vai definir quando você quer trabalhar em absoluto e incremental. Via de regra, eu vou padronizar aqui para trabalhar sempre em absoluto, porque eu acho que a média acima da média no caso, né, a maioria dos programadores, a maioria dos programas que vocês vão encontrar aí no chão de fábrica ou são em coordenadas absolutas. Então é importante vocês saberem, coordenada absoluta, meu ponto de origem é fixo. Tudo e qualquer ponto é amarrado com ele, com o nosso G54, com este símbolozinho base aqui, ó. Ele não se movimenta jamais. Coordenada incremental,
toda vez que eu chego num ponto, aquele ponto passa a ser a minha nova origem. Andei do ponto A para o ponto B é a origem. Do ponto B para o ponto C é a origem. Essa é a regrinha da coordenada absoluta e da coordenada incremental. Deixa aí de novo nos comentários o que você prefere, agora que você viu coordenada absoluta e coordenada incremental. O que você acha que vai ser melhor para você na sua jornada de programação? Comenta aí, compartilha com um amigo seu que está começando ou que tenha dúvidas aí, já está no mercado há muito tempo, mas que tem dúvidas sobre coordenada incremental. Compartilha, curte aí, pessoal. E valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!